Sim. Ah, muito bem. Ainda bem que a Nutri está bem on. Aí, ó, muito bem. Só Os deixei ouvintes, você falar uma frase. ótimo. Obrigada, Ju. Então, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Descomplique. Já deixa aí na agenda de vocês. Esse encontro acontece toda última segunda-feira do mês. O nosso Descomplique às 8 da noite com a nossa nutricionista Juliana Mendonça. Toda segunda-feira, 8 da noite, nós temos um encontro aqui com os nossos clientes. Ontem, um encontro da Herbalife, sempre com um profissional da saúde, que é a nossa hora saudável. A outra segunda-feira nós temos um coach da Herbalife. Então, sempre intercalando. Já deixa na agenda que 8 horas da noite de segunda-feira nós estamos aqui trazendo informação, trazendo bastante conteúdo que é bacana para você e para levar para sua família. É legal que é um encontro aberto e você pode convidar aqui a família, os amigos, para estarem aqui com a gente. Então, não vou mais roubar o tempo dela. Juliana Mendonça, seja muito bem-vinda. E hoje, gente, olha o que ela traz aqui para nós: emagrecimento sem sofrimento. Quem gosta, quem quer, né? Então, estou aqui da expectativa também para ouvi-la. Então, Ju, conta para nós como fazer isso, emagrecimento sem sofrimento. Perfeito. Boa noite, pessoal. Para mim é uma alegria estar aqui, começando a semana com vocês. Olha só, né? Não tem dia melhor para esses encontros do que em plena segunda-feira, né? Onde a gente está renovando aí nossos ânimos, né? Todos os planos. É o momento de sempre retomar. Né? Não que a gente deva abandonar, mas eu acho que é muito bacana os ciclos na nossa vida, né? Então, a gente tem aí a oportunidade de, a cada 7 dias, renovar as energias, renovar conhecimento, enfim, né? E entrar mesmo nos trilhos aí, se estava difícil até ontem. Hoje é um novo dia. E como a Fabi bem disse aí, a gente hoje vai falar sobre emagrecer, como emagrecer sem sofrimento. Será que isso é possível, Nutri? Né? Emagrecimento não está diretamente relacionado com sofrimento? Né? Pois eu digo a vocês que não, né? Seria muito injusto, né? Eu viver para fazer as pessoas sofrerem, né? Eu me sentiria a pior pessoa do mundo se fosse essa a minha missão na Terra, né? Então, vamos lá. E é por isso que eu procuro trazer leveza para vocês. Mas como que vem essa leveza? Né? Vocês precisam ter clareza, precisa ter o norte do emagrecimento e não sair atirando para todo lado, achando que simplesmente fechando a boca vai dar certo, que a dieta da amiga deu certo para ela e vai dar para você, que você vai emagrecer na mesma velocidade que ela. Pode ser que você emagreça mais devagar ou até mais rápido. Enfim, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Nós temos alguns passos, algumas etapas para você conseguir emagrecer sem sofrer. Então, olha lá, presta muita atenção. Eu não vou começar já o primeiro tópico falando qual é a dieta ideal, tá bom? Então, calma, sossega os ânimos aí, porque se você simplesmente já quiser ir, ai, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que cortar, você vai continuar sofrendo. Né? Porque se você está aqui é porque provavelmente já passou um bom tempo da vida sofrendo para emagrecer. E eu não quero mais isso. Eu não quero focar no que é proibido. Vamos pensar do jeito certo, tá bom? Então, o primeiro ponto de você que está aqui querendo saber como emagrecer sem sofrer. Ponto número 1. Defina o seu objetivo. Qual é o seu peso desejado? Primeira coisa. Não é sair achando que você tem que emagrecer. Ah, todo mundo tem que emagrecer 5, 10, 15, 20 quilos. Não, cada um tem um objetivo. E é um objetivo pessoal. Não necessariamente o objetivo que o coach disse, que o médico disse, ou que a Nutri disse, ou que seu marido disse, ou que na vida inteira você colocou na cabeça que é o peso que você tem que ter. Qual é o seu objetivo de verdade? E ter clareza do porquê você quer chegar nesse peso. Se você quer perder 5 quilos, 10, 15, 20, não importa quanto. Por que você quer emagrecer? O que vai ficar melhor na sua vida quando você emagrecer? O que você quer conquistar com essa perda de peso? Então você precisa ter clareza, porque se você já não tem essa clareza de quanto você quer perder, do porquê você quer eliminar esse peso, nada faz sentido.
vai ser sim uma dieta sofrida, porque você não sabe nem por que tá indo nesse caminho. Por que que você acorda todos os dias achando que tem que emagrecer, tá? Então, primeiro tem que fazer sentido, ok? Primeiro ponto. Se não fizer sentido aqui para você, se ficar em dúvida de alguma coisa, deixa aí a perguntinha, tá bom? Segundo ponto, ter disposição e paciência para isso. Não é porque você tomou a decisão agora que o resultado vai vir agora. Existe um caminho, existe um processo que você precisa passar. Eu não estou dizendo que o processo é lento, mas também não é para hoje, tá? Então, ai, tá bom, ai, agora a Nutri me iluminou, amanhã eu vou acordar já 3 quilos mais magra. Não. O fato de você negar um achocolatado antes de dormir, o fato de você hoje sair dessa live e decidir não pegar o bombom que tá lá no teu armário, não vai fazer você acordar mais magra amanhã. Isso é uma realidade, né? Então, é um processo que leva um tempo. A alegria de comer o bombom vai ser imediata, só que também muito rápida. E a alegria de não comer o bombom para emagrecer vai levar um tempo maior. Você vai levar dias, às vezes semanas, depende de como é seu hábito, para você começar a ver o resultado. Então, tem que ter paciência para passar por esse processo. Tá bom? Tá disposta? Quem tá comigo, vamos para o passo 3, então. Tá bom? Se até aqui você tem clareza, entendeu o porquê e tá disposta com paciência, continua aqui. Orientação número 3. Um ponto muito importante. Não adianta você querer emagrecer e falando assim, ai, Nutri, mas não tira minha coca, não tira meu açúcar. Deixa eu continuar comendo meu pão. Mas eu posso continuar bebendo? Mas e a pizza? De quanto em quanto tempo? Gente, eu não tenho uma resposta certa para tudo isso para você. Para cada pessoa, eu vou ter uma resposta, porque depende do hábito de cada um. Porém, uma coisa eu digo para você: o hábito de uma pessoa com o corpo gordo é diferente do hábito de uma pessoa de corpo magro. Então, escolha, né? Que hábito você quer ter? E aí as coisas começam a ter sentido. Aquela pessoa que você vê magra, sarada, de bumbum durinho, abdômen definido, será que ela tem o mesmo hábito que você? Que de repente ainda tem uma pochetinha, tem uns quilinhos aí a perder, tem um caminho a ser traçado? Será? E hábito alimentar, hábito de sono, de rotinas, de frequência na atividade física, de tipos de amizade, lugares que frequenta, vícios que possui, tá? Então é importante entrar em todo esse contexto, para daí então estar disposta, estar disponível a fazer essa mudança. E outra coisa que eu digo, muitas vezes pode parecer difícil tudo isso. Ai, mas nossa, ter que largar um hábito. Poxa, tudo bem, eu sei que eu tô um pouco gordinha, mas ai, é tão difícil, né? É tão gostoso comer. É gostoso comer. É. Mas é gostoso engordar, né? Minha filha aqui de 6 anos acabou de responder aqui do meu lado. Não, né? Então, gente, todo mundo sabe que para quem está querendo emagrecer, é horrível engordar, né? Então, fazer a mudança. E se você fizer uma mudança que vai promover o teu emagrecimento, vai ser gostoso, né? É igual você conquistar algo que você queria muito. O processo de conquistar, o processo de conseguir as coisas, ele pode ser árduo, ele pode doer, mas quando você conquista, é igual dor de parto para quem já é mãe, né? Quando você conquista aquilo, você esquece de todas as dores e tudo passa a fazer sentido. Então, vamos lá. Feito toda essa introdução, sim, vou falar de comida. Então, vamos lá. Quarto passo. Saiba o seguinte: excesso de carboidrato, ele vicia. E proteínas e fibras saciam.
E aí é que está o segredo de tudo. Se você fica se entupindo de carboidrato, de farinha branca, de açúcar, de álcool, lanche, pizza, gente, eu tô falando de excesso, não tô falando que não pode ter na vida de cada um. Depende. Se seu objetivo hoje é eliminar 2 quilos, a frequência que você pode comer é uma. Se seu objetivo é perder 20, talvez você precise ser ainda mais ponta firme, ser mais atenciosa, tá? Não existe uma frequência igual para todo mundo, mas saiba que excesso de carboidrato vicia e o consumo adequado de fibras e proteínas saciam. Então, o que a gente tem que fazer? Acabar com esse vício. E para acabar com esse vício, o que a gente tem que fazer? Aumentar a ingestão dos outros alimentos, porque é automático. Eu sempre falo para quem já participou aí de outros encontros, eu sempre falo o seguinte: vamos focar no plano, vamos focar no que deve ser feito. Não fica focando no que você tem que fugir, no que você tem que abrir mão, porque você nunca vai fugir, né? Você quer esquecer uma coisa e todo dia você acorda pensando que você tem que esquecer aquilo. Não dá desse jeito. Foca no plano, foca no que precisa ser feito, que automaticamente você deixa de pensar no excesso do carboidrato. Quem está saciada, quem se sente satisfeita, quem não está com fome, não fica pensando em besteira. A gente pensa cada vez mais no carboidrato, no açúcar e nas guloseimas quando a gente sente fome. E quando a gente sente fome? Quando a gente come errado, quando a gente demora para comer, quando a gente ingere pouca salada, pouca fruta, quando não come proteína de qualidade. Aí, se você só come macarrão, pão, miojo, arroz e doce, pensando assim, eu não vou tomar café da tarde para poder comer uma sobremesa. Eu vou ficar muito tempo sem comer para poder comer uma pizza depois. E aí você nunca se sacia, porque você não está bem nutrida com os nutrientes adequados, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo que é mais fácil. Vamos começar por aquilo que sacia a gente, que são as fibras e as proteínas. Então, quais são os alimentos que são ricos em fibra? Saladas, de preferência saladas cruas, legumes. Se você for cozinhar um legume, deixa ele pelo menos al dente, né? Aquele assim, não derretendo, sabe? A folha, coitada, era um punhado de folha e você refoga, fica isso. Aí você vai lá, cozinha um legume, a hora que você vai pegar, ele se desmancha todo. Quanto mais você cozinha um legume ou uma verdura, você vai quebrando, eliminando toda a fibra daquele alimento. Você come o alimento em si, mas ele está vazio de nutriente. Tá? Então, sempre as folhas de preferência cruas, os legumes levemente cozidos, as frutas. Gente, pelo menos uma frutinha por dia. Se você quer emagrecer, não adianta se entupir nem de alimento saudável, tá? Não é para sair comendo 3, 4 frutas por dia, porque fruta não é 0 caloria. Eu não estou dizendo que fruta faz mal à saúde, mas a estratégia para você emagrecer tem que ter equilíbrio, tá? Uma banana tem quase 100 calorias, né? E a maior fonte é carboidrato, tem frutose. Então, não é à vontade. Se você come lá 2 bananas de manhã e 2 à tarde, você vai estar ingerindo 400 calorias. Quando muitas de vocês precisam ingerir 1.300, 1.200 calorias por dia para emagrecer, né? Então, só de fruta já foi 30% do dia. Então, muito cuidado. Mas sim, coma 1, 2 frutas por dia, de preferência com a casca, todas elas que der para comer com a casca. Muito. Né? Então, esse ponto é importante. E outro ponto importante, as frutas não é para ficar fazendo suco delas, porque quando você faz o suco, você está eliminando as fibras também. Então, fruta, come picada, morde, mas não fica só fazendo suco delas, tá bom? Para ter essa saciedade, a gente precisa mastigar o alimento. Fibras, então, sementes, aveia, linhaça, chia, também são fontes de fibra. Leguminosas, que é a família do feijão, soja, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão branco, feijão preto. Cada região do Brasil, aqui a gente tem de norte a sul do Brasil,
né? Cada região come um tipo de feijão ou um outro tipo de leguminosa. E tá tudo bem, tá? Pode ser aí preparado de diversas formas aí, em várias receitas, tá? Aí, gente, a quantidade de fibra que a gente precisa por dia é de 20 a 30 gramas. Aí, se você pegar uma concha de feijão, vai ter cerca de 4, 5 gramas. Uma fruta, 4, 5 gramas. Mas para você chegar de 20 a 30 gramas de fibra por dia, você tem que ter uma alimentação muito regradinha, todos os dias. Senão, você não combate nem colesterol, triglicérides, diabetes, não dá a saciedade necessária, não desintoxica seu organismo, não limpa seu intestino. Então, muitas vezes, pode ser que fazendo ali as continhas, você não atinja a quantidade de fibra que precisa. E aí, para isso, a gente tem sim a solução de suplementação. Não para você consumir 100% de fibra através de suplemento, mas para completar esses 25, 30 gramas de fibra ao dia, né? Se vocês aí já foram apresentadas as opções de fibra, a gente tem fibra líquida, fibra em pó e fibra em cápsula, né? Tem Fiber Bond, é isso, né, Fabi? Tô falando o nome certo, né? Isso. O Fiber Concentrate, né? Então, o Fiber Powder, tá aí, ó, eu sempre tomo Fiber Concentrate, só que eu gosto de água gelada, e como hoje eu tô com a garganta arranhando, eu só fiquei na água mesmo. Então, a gente tem essas alternativas. Por exemplo, aí, uma dose de Fiber Concentrate que a Fabi tá tomando, tem 3 gramas de fibra. Poxa, né? Se você toma água pura igual eu aqui, tem 0 gramas de fibra, né? E aí, você simplesmente coloca aí a fibra, pronto, você já somou 3, já é 10% da necessidade diária, tá bom? Então, falando aí brevemente sobre as fibras. E as proteínas, que saciam. Quem já fez o teste de trocar um pãozinho por omelete, por ovo mexido, ovo com queijo, vê como fica muito mais satisfeito quando você troca o pão por ovo, que é muito comum hoje em dia, né? Porque, de fato, é uma estratégia muito legal, né? Sem contar que o pão, ele é pobre em proteína e rico em carboidrato. A nossa alimentação não tem que ser 0 de carboidrato, mas tem que ter menos para você não ficar viciado nele, né? Então, a gente encontra as proteínas nos ovos, em leite e derivados, queijo, iogurte, as carnes, então carnes magras, né? Então, a carne tanto branca como vermelha, você pode comer carne vermelha, mas não só vermelha, mas sem aquelas gorduras aparentes. Sabe? Toda aquela rebarbinha branca, sabe? Capinha de contrafilé, gordurinha da picanha. Então, são gorduras que não vão fazer bem para quem está querendo emagrecer e também para a população em geral, né? Então, modo de preparo, tem várias maneiras, menos fritos, né? Porque para não agregar muita caloria ali do óleo. Então, a gente tem carnes, ovos, leite e, novamente, as leguminosas, a família do feijão. Só que quantas vezes a gente se pega trocando um jantar por pão, por macarrão, por lanche, por cachorro-quente, por coxinha, por pão e leite, né? Então, e aí, quando você vê a necessidade que você tinha que ter de proteína no dia para ela surtir esse efeito, você não está atingindo, né? Então, a gente precisa, no emagrecimento, entre 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Então, uma pessoa de 50 quilos precisa de 50 a 75, 80 gramas de proteína para emagrecer. No máximo 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, uma pessoa de 70 quilos precisa de 70 a 140 gramas de proteína por dia. Só que aí, gente, quando você come 100 gramas de carne, você não está consumindo 100 gramas de proteína. 100 gramas de carne, de frango, de peixe, tem aproximadamente 25 gramas de proteína. Aí você fala, nossa, Juliana, mas e para chegar no 140? Né? Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, eu falo, nossa, estou comendo ovo, 2 ovos todos os dias. Se você precisa de 100 gramas, saiba que 2 ovos está te dando 12 gramas.
Então, gente, quando a gente começa a fazer a conta, né? Ah, um copo de leite, tá bom. 200 ml de leite tem 6 gramas de proteína também. Mas como que está sendo a sua alimentação ao longo do dia? Né, outro dia eu estava fazendo uma continha rápida com um pessoal específico aqui do grupo, e eu dizia: olha só, para você conseguir uma dose de proteína, são 25 gramas. Se um ovo tem 6 gramas, 6 vezes 4, 20, 4 ovos, 24 gramas de proteína. Legal, deu aí uma porção. Só que um ovo tem aproximadamente 90 calorias. 9 vezes 4, 360 calorias para 24 gramas de proteína. Aí você comeu mais 4 bananas no dia, deu mais 400 calorias, tá quase 700 calorias aí, né? Pelas minhas contas, já até passou. Só que, por exemplo, você fala, mas Juliana, eu tô querendo emagrecer, aí para eu conseguir 25 gramas de proteína, eu tenho que comer 4 ovos. Uma dose, por exemplo, de whey protein tem 25 gramas de proteína. Só que tem 128 calorias. E com isso, você economiza mais de 200 calorias. Então, percebe? Não é para viver de whey, gente, mas é uma excelente estratégia de você colocar no pós-treino. Aí você termina de treinar. Aí você vai lá e come 4 ovos para suprir uma dose de proteína e ingere 360 calorias, né? E se você consome uma dose de whey, você está repondo 128 para 3 gramas de carboidrato e os 25 gramas de proteína. Então, quando você associa, agora, corre o risco de você sair de um treino, passar o dia e não jantar uma proteína, ou começar o dia só com pãozinho e café. E aí você não. É muito difícil atingir a quantidade necessária de proteína. E por isso que fica o tal do sofrimento, que é o tema aqui desse nosso assunto de hoje. Né? Porque, eu comi ovo, eu comi fruta, mas quanto? Né? Quanto do seu dia foi de proteína e fibra e quanto do seu dia foi carboidrato? Geralmente, as pessoas que sofrem para emagrecer consomem de 80 a 90% de carboidrato por dia. Quando, na verdade, tinha que ser, para emagrecer, no máximo 50% das calorias do dia em carboidrato. E não 90%. Porque você acorda, come pão e café doce. No meio da manhã, bolachinha. Depois a fruta. À tarde, mais uma torta, um pão, uma bolachinha de novo. Janta, carboidrato. E dessa maneira, a gente tem opção, por exemplo, quando não dá para, né, não dá para cozinhar direito, ou mesmo para você substituir aí o teu jantar. Tem shake, que também tem 22 gramas de proteína e menos de 200 calorias. Tem whey protein com 128 calorias. Tem as sopinhas, tem barra de proteína, tem a proteína em pó, que cada colherzinha da proteína em pó tem 5 gramas. Né? 5 gramas para 20 calorias. Né? Então, não é 5 gramas para 90 calorias. E com isso, a gente vai suplementando, vai modulando aí o nosso dia, acrescentando colágeno. Colágeno, que tem mais de 8 gramas de proteína por dose. E hoje em dia, vários estudos já têm mostrado a potência do colágeno. Né? Tem estudos que mostram que o colágeno, ele traz tantos benefícios quanto o whey. Mas, claro, o colágeno tem 8 gramas de proteína, o whey tem 25, né? Mas nos seus devidos cálculos aí, né, nas suas devidas distribuições, também é super potente, sem contar que ajuda na pele, no cabelo, na unha, né? Principalmente aí para quem já passou dos 30 anos de idade, né? A maioria aqui acaba perdendo muito colágeno com o passar das décadas. Então, gente, não existe fórmula mágica, mas existe o norte. Para onde você tem que olhar? Aonde está a solução? E em nenhum momento eu disse aqui que você é obrigado a fazer jejum, que você tem que cortar as coisas. Muito pelo contrário. Se você olhar a tua alimentação enquanto você não consegue emagrecer, ela é muito mais restrita de quando você começa a emagrecer. Quando você faz uma alimentação voltada para o emagrecimento, você aumenta o leque, você acaba ingerindo mais alimentos.
Você introduz mais salada, legume, fruta, carnes, feijão, a suplementação, que muitas vezes também as pessoas não ingerem, né? E, gente, suplementação, essas coisas que eu disse aqui, de whey, colágeno, shake, não é destinado para quem faz atividade física. Aqui eu dei um exemplo, mas idosos usam whey, crianças. Hoje em dia a gente tem vários tipos de suplemento que até as crianças com uma alimentação, porque o whey é proteína, né? É uma proteína líquida concentrada para ser ingerida de uma forma mais fácil. Ai, se eu treinei, eu tomo. Se eu não treinei, eu não tomo. E aí a alimentação vai ficar deficiente, tá? Ninguém vai ficar bombado em excesso por ter usado whey, nada disso. É um reforço, é um auxílio, uma ajuda no nosso dia a dia para que você diminua sem sofrer os carboidratos. Tá bom? Ô, Gente, Ju, fez sentido para vocês? Pode falar, Fabi. perfeito, Ju. Ficaríamos a noite inteira aqui te ouvindo se a gente não fosse para outra sala agora. É verdade. Gente, muito obrigada a todos os clientes que estão aqui, todos os coaches. Se alguém ficou com dúvida, geralmente a gente abre um tempinho aqui para dúvidas. Hoje não deu, tá muito top aí tudo que a Ju está falando. É exatamente isso, é sobre isso. Saber o que quer, onde quer, como vai chegar, pegar na mão do seu coach, ele te dá toda a orientação. Qualquer dúvida aqui relacionada ao que a Nutri falou, uma dúvida mais específica, passa para o seu coach vai trazer para a Ju e você vai receber aí a resposta. Obrigada pela participação, parabéns para os clientes que estão aqui, que estão no desafio, foco total na reta final dessa semana, fala lá com o seu coach, já programa sua pesagem final, e já programa aí para entender como vai ser a sua premiação, encerramento, o seu coach te dá todas essas informações, e já chama seu coach agora, que ele já tem informações quentíssimas para a próxima rodada de desafio, que vai ser sensacional, começando aí no dia 5. Chama seu coach, vê se ele está participando dessa próxima edição com reprogramação mental. Então, confirma lá com ele se ele está aí com a gente. E nos vemos aqui na próxima. E quem está aqui nessa sala, depois eu quero saber dos resultados desse mês, tá? Manda para mim, fala para o coach que eu quero saber. Isso, boa, boa, Ju. Ótimo. E a gente compartilha os resultados aqui nos nossos próximos encontros. Então, Ju, gratidão mais uma vez. Muito obrigada. Um super beijo e até daqui a pouco. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Excelente semana.